Oi pessoal, eu sou a Cassi e hoje, junto com vocês, eu vou relembrar a melhor leitura que eu fiz em 2024. É um personagem que é vampiro, é da literatura clássica, mas não é o Drácula do Bram Stoker. Essa obra foi publicada em 1872 pelo irlandês Sheridan Le Fanu. Ele escreveu Carmilla, a vampira de Karnstein, que seria então a primeira vampira feminina da literatura. Essa história traz não só um monstro, mas uma personagem ambígua, sedutora, atraente. Ela é cativante e eu admito que, assim como a narradora da história, a Laura, eu tava quase caindo de amores por ela também. A história se passa em um castelo na Áustria, numa região bem isolada. A Laura, que é a narradora, mora com o pai dela e os dois vivem muito bem ali. Até que um dia tem um acidente com uma carruagem, um acidente bem estranho assim, e a dona da carruagem, a mãe daquela família, pede para deixar a filha com eles por um tempo. Laura fica muito feliz porque finalmente ela vai ter uma companhia feminina, uma amiga próxima. E elas se dão muito bem, ela e a Carmilla, essa jovem muito bonita, encantadora, educada, mas que tem algumas manias meio estranhas. Enquanto isso, algumas jovens da região começam a desaparecer sob circunstâncias bem estranhas. A Laura e a Carmilla desenvolvem uma conexão muito intensa, mas chega um momento que a Laura começa a perceber que a Carmilla é mais do que apenas uma amiga excêntrica, mas que ela tem segredos muito assustadores. E é nessa curiosidade e atração que a gente se envolve, querendo saber, sentir o que a Laura está vendo. A história termina e deixa a gente com muita curiosidade de saber mais, muitos questionamentos. A vontade era de ir lá no falecido autor e dizer: Oi, por favor, faz um livro 2, eu quero saber mais. Mas isso também faz parte do encanto da história, né? O querer mais. Essa história é um exemplo perfeito de terror gótico, com essa ambientação bem sombria, carregada. A gente não tem tantos sustos e monstros, não é assim que a história se sustenta, mas é esse mistério, esse suspense envolvido. E é claro que surgem as visitas ao cemitério e essas coisas que são bem marcantes desse tipo de livro. A gente vê claramente que esse livro inspirou os vampiros mais modernos, que trazem essa aura de fascínio e perigo ao mesmo tempo. O próprio Drácula, né? A gente tem essa atmosfera, essa personalidade. Mas um ponto que eu gosto de colocar sempre que eu falo sobre Carmilla é que a questão da sexualidade era uma coisa tão chocante que pode ter sido usada pelo autor justamente para mostrar que a Carmilla é um monstro, né? A Carmilla era um monstro que estava pervertendo a mocinha. Então nós temos esses dois lados, né? Nós ressignificamos hoje por ver uma personagem e achar interessante, sedutora, relacionamento entre duas mulheres, e por outro lado, pode ter sido escrito também com essa intenção de colocar que ela era uma personagem tão má, tão monstruosa, que ela tinha interesse em outras mulheres. Mas isso não é muito surpreendente, porque ainda hoje mulheres e liberdade sexual podem ser coisas assustadoras para muita gente. Outra coisa interessante que também pode ser observada é que, ao mesmo tempo que a Carmilla é uma personagem tão poderosa que pode fazer tudo o que quiser, ela tá ali trágica, aprisionada na sua própria natureza. Ela não consegue fugir daquilo. O livro explora temas como a solidão, o medo do desconhecido. Quando a gente pensa que a Laura ela vive tão isolada, ela fala sobre esse incômodo dela de não ter muitas amizades, de não encontrar uma espécie de irmã para ela, e é por isso que ela fica tão feliz em ter a Carmilla.
E quando a gente pensa nisso, a gente pode relacionar também com os relacionamentos tóxicos que a gente vê por aí, né? Que às vezes a pessoa tá lá vivendo tão carente que ela se agarra em alguém e a pessoa quer sugar todo o sangue dela e tá tudo bem. E isso acontece com a Laura. A gente vê ali solitária e tudo mais. E depois a Carmila tá querendo destruir a vida dela. E ainda assim ela quer a amiga perto, ela fica dividida entre contar, buscar ajuda ou continuar com a amizade, enfim. Então é bem interessante de observar isso aí. A Carmila às vezes parece demonstrar também um incômodo com a própria natureza dela, de querer estar com a Laura e saber que não pode, né? Então essas intenções elas ficam muito ambíguas ali, porque ao mesmo tempo que tu olha a Carmila e ela parece ser uma personagem mortal, destruidora, malvada, ela demonstra uma sensibilidade, um cuidado com a Laura, que tu pensa, poxa, quem sabe ela é boazinha. Então isso tudo envolve muito a gente. E o mais interessante é que todo o desenrolar dos acontecimentos, a descrição dos personagens, a ambientação, se dá em pouquíssimas páginas. E mesmo nessas poucas páginas, a gente consegue ter uma imersão absurda, muito legal mesmo nesse livro. Se tu não leu Carmila ainda, eu recomendo muito que leia. É um clássico bem curtinho, mas muito impactante. Também sugiro procurar a melhor tradução. Algumas editoras fizeram uma tradução bem fraca. Claro que a história continua sendo interessante e válida, mas quanto melhor, quanto mais bem feito esse trabalho de tradução, mais envolvente a história pode ficar. Mas é claro que às vezes, se é o que tem disponível, a gente aproveita, a leitura continua sendo válida. Mas é uma sugestão que eu faço. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tu ainda não é inscrito, eu peço que tu se inscreva no canal, dá um like, deixa um comentário aí me contando sobre o que achou desse vídeo, se tem algum outro vampiro que tu gosta bastante. Muito obrigado e até a próxima!